Há histórias, sussurros antigos que se recusam a morrer, lendas que nos ensinam sobre o bem e o mal. Mas o que acontece quando o mal é tão profundo, tão intrínseco, que nem a própria morte consegue contê-lo? O que acontece quando um homem é tão cruel que o chão que pisamos se recusa a aceitá-lo? Esta é a lenda do corpo seco. Uma figura que transcende o folclore e se mistura com relatos que fazem você se perguntar se algumas maldições são reais demais para serem apenas histórias. Você está pronto para caminhar por onde ele ainda pode estar vagando? A lenda do corpo seco é uma das mais arrepiantes e persistentes do nosso folclore. Ela nasceu da boca do povo, transmitida de geração em geração como um aviso, uma parábola macabra. Ela fala de um homem que, em vida, foi a personificação da maldade. Um ser desprezível que não poupava ninguém de sua crueldade. Pais, esposa, filhos e até os animais indefesos eram alvos de sua fúria e egoísmo. Ele era um tormento para a comunidade, um câncer social. Quando finalmente a morte o levou, todos sentiram alívio, mas o tormento dele estava apenas começando. Sua alma era tão suja que, diz a lenda, nem Deus nem o diabo o quiseram. Ele foi rejeitado por todos. E a terra? A própria terra se recusou a aceitar seu corpo profano. Seu corpo, em vez de se decompor, começou a secar, a endurecer, transformando-se numa casca esquelética, mumificada, mas ainda assustadoramente viva em sua forma mais grotesca. Preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, ele foi condenado a vagar, uma sombra ressequida de seu antigo eu, aterrorizando aqueles que ousam cruzar seu caminho. Ele é descrito como uma figura magra, quase um esqueleto coberto por uma pele dura e enrugada. Seus olhos são vazios, mas transmitem um ódio e uma agonia eternos. Alguns dizem que ele se arrasta, outros que cambaleia, sempre em busca de algo que o liberte de sua maldição, ou de alguém para se agarrar e sugar sua vitalidade. A lenda conta que ele se agarra em árvores para sugar a seiva, secando-as instantaneamente, numa tentativa desesperada de se reidratar e encontrar algum alívio, mas nada funciona. Ele é a própria representação da condenação eterna. Mas e se essa lenda não fosse apenas uma história? E se o corpo seco realmente existisse? Ou tivesse existido? É aqui que os relatos populares começam a arrepiar de verdade. Um dos mais conhecidos vem de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, nos anos 70 ou 80. Vamos chamar a testemunha de Seu José, um fazendeiro respeitado da região. Era uma noite escura, dessa sem lua, lá em nome fictício da cidade ou região. Eu estava voltando da roça, tarde da noite, a cavalo. Já estava perto de casa quando o cavalo empacou. Não ia nem a Paula. Aí eu olhei para o lado da estrada e no meio do mato vi uma coisa. Não era bicho, era alto, magro demais, com a pele grudada no osso. Parecia um galho seco, mas se mexia. E os olhos parecia que queimaram no escuro. Seu José descreve o pavor gelando suas veias. O cheiro, um cheiro insuportável de terra molhada e morte. O cavalo, apavorado, começou a relinchar e a se debater. Eu juro por Deus, ele se agarrou num tronco de árvore do lado da estrada. Eu ouvi um barulho de estalo, como se a árvore estivesse gemendo. E a folha dela começou a murchar na minha frente, amarelando, secando num instante. Eu não aguentei. Gritei pro meu cavalo, bati com força e ele disparou. Nunca corri tanto na vida. Cheguei em casa tremendo, branco. Minha mulher pensou que eu tinha visto um assombro, e eu tinha. A árvore onde ele se agarrou foi vista dias depois, seca, completamente seca no meio de uma vegetação exuberante.
Os moradores da região até hoje evitam aquela parte da estrada, especialmente depois do anoitecer. Outro relato perturbador vem de um sítio no interior de São Paulo, nos anos 90. Vamos falar de uma família que passava as férias lá. A filha mais nova, de uns 8 anos, que chamaremos de Ana, tinha o hábito de brincar nos limites da mata. Certo dia, Ana voltou para casa pálida, em choque. Não conseguia falar. Levou dias para se acalmar e, quando finalmente conseguiu, o que ela contou gelou o sangue de todos. Eu estava perto da cerca, pegando umas florzinhas. Aí eu vi ele, no meio das árvores. Eu pensei que era um homem doente, muito, muito magro. Ele estava parado, só me olhando. Os olhos dele não tinham vida e a boca parecia um buraco preto. Ele não se mexia, mas eu sentia que ele estava me observando. Começou a vir um cheiro ruim, de coisa podre, seca. De repente, ele deu um passo, só um. E a árvore que ele estava perto, as folhas começaram a cair, secas, naquele instante. Eu gritei e corri como nunca e nunca mais cheguei perto daquela mata. Eu sei o que eu vi. Não era um bicho, não era uma pessoa. Era ele. A família de Ana nunca mais se sentiu segura naquele sítio. Eles relataram que dias depois encontraram galhos secos e murchos na região onde Ana viu a figura, em um período onde todas as outras árvores estavam verdes e saudáveis. Seria uma coincidência? Ou a marca da passagem de algo inexplicável? De Pernambuco, no sertão castigado pelo sol, surge um relato que testa os limites da coragem e da sanidade. Pedro, um caçador experiente, acostumado com as intempéries e os perigos da caatinga, teve sua vida virada do avesso em uma noite de caça opaca, no início dos anos 2000. Eu tava lá, na mata fechada do meu Raseca, perto de um córrego seco. A lua tava alta, mas as nuvens cobriam e descobriam, fazendo a luz ir e vir. Tinha umas sombras estranhas no meio dos galhos retorcidos, mas eu pensei que era coisa da vista. Pedro conta que armou sua espera, pacientemente, como sempre fez. O silêncio da noite, que para ele era familiar, começou a se tornar opressor. Os sons habituais da mata desapareceram, dando lugar a uma quietude antinatural, quebrada apenas por um rangido distante e persistente, como madeira velha se torcendo. Aí o cheiro veio. Um cheiro de coisa morta, mas diferente. Não era bicho podre, era um cheiro seco, como pó e velharia. E junto, um frio subiu pela espinha, mesmo com o calor da noite. Eu olhei para trás, para onde vinha o rangido, e vi, entre duas árvores de angico, filas e tortas, estava ele. Pedro descreve a figura como algo saído de um pesadelo. Alta, esguia, com a pele marrom escura e esticada sobre os ossos, quase translúcida sob a luz intermitente da lua. Os olhos, segundo ele, eram apenas buracos negros e profundos, mas de alguma forma ele sentia um olhar pesado, glacial. Ele me viu. Eu sei que ele me viu. Não tinha pupila, não tinha nada, mas eu senti o olhar dele queimando. Ele largou a árvore, que ficou ali, morta, e começou a vir na minha direção. Não andava, rastejava, mas com uma velocidade que não era de gente. Um vulto de pele e osso. O rangido ficava mais alto e o cheiro era insuportável. Eu juro que ouvi um sussurro, mas era como vento, seco e frio, chamando meu nome. Pedro largou tudo. Arma, lanterna, mochila e correu. Correu pela mata escura, tropeçando e caindo, mas aterrorizado demais para parar. Ele não olhou para trás. Chegou em casa exausto, ferido e com a alma marcada para sempre. Ninguém na região ousou caçar naquele local novamente. A árvore, por sua vez, foi encontrada dias depois, completamente morta, ressequida, no meio da mata viva, como um monumento macabro à passagem de um horror que desafia a razão. No sul do país, onde o clima é diferente, mas as lendas se adaptam e persistem, o corpo seco também deixou sua marca, mas de uma forma mais sutil e insidiosa.
Em uma mata densa perto de uma pequena cidade no Rio Grande do Sul, nos anos 2010, Mariana, uma estudante universitária, vivenciou algo que a fez questionar a realidade. Eu estava pesquisando para um trabalho de faculdade sobre botânica local. Costumava ir à mata para coletar amostras e fotografar. Era um lugar lindo, cheio de vida, árvores enormes. Mariana relata que, ao longo de várias semanas, ela começou a notar uma área específica da mata que parecia doente. Árvores imponentes estavam secando a uma velocidade alarmante, suas folhas murchando e caindo, de repente, sem motivo aparente. O solo ao redor estava ressecado, como se a vida tivesse sido sugada dali. No início, eu pensei que era uma praga ou talvez alguma doença de planta, mas era muito localizado. Uma árvore estava verde, a do lado completamente morta. E sempre tinha um cheiro estranho, tipo mofo e terra seca, um cheiro que grudava na roupa. Certa tarde, Mariana estava fotografando uma dessas árvores mortas, tentando documentar o fenômeno. A luz do sol começava a diminuir e as sombras da mata se alongavam e se contorciam. Eu estava focada na câmera, tentando pegar o detalhe da casca ressequida, quando senti um frio intenso, mesmo com o calor do dia. Levantei a cabeça e no meio das sombras densas, a uns 10 metros de mim, vi uma forma. Era muito alta e magra. Parecia feita de galhos secos e retorcidos, misturados com a sombra das árvores. Mariana não conseguiu discernir detalhes claros da figura, mas a sensação de maldade e vazio que emanava dela era palpável. Seus olhos, ela jura, eram 2 pontos de escuridão absoluta que pareciam sugar a luz ao redor. A figura estava imóvel, observando-a. Eu não conseguia respirar. Meu corpo congelou. Ele não se moveu, mas eu senti um frio me atravessando. E o cheiro de terra seca e morte ficou muito mais forte. Eu larguei a câmera e corri. Corri sem parar, sem olhar para trás até sair da mata e encontrar a estrada. Eu não sabia o que era, mas sabia que era um mal. Puro e simples. Mariana nunca mais voltou àquela mata. A câmera foi encontrada dias depois por moradores, intacta, mas o cartão de memória estava corrompido e todas as fotos daquela tarde perdidas. O local, segundo relatos, continua sendo uma área de seca inexplicável, onde a vida das árvores parece ser drenada sem motivo. Uma cicatriz no ambiente, um lembrete silencioso de que nem todas as lendas são apenas histórias para crianças, que a maldade humana pode deixar uma marca eterna, uma fome incessante que continua a assombrar a terra. Esses relatos e muitos outros espalhados pelo Brasil alimentam não apenas a lenda do corpo seco, mas também o nosso medo mais primitivo, o medo do desconhecido. O medo de que certas ações, certos males, tenham consequências que vão além da nossa compreensão. O terror psicológico aqui é latente. Não é apenas a imagem grotesca do corpo seco que nos assusta, mas a ideia de que a maldade humana pode ser tão grande a ponto de romper as barreiras entre a vida e a morte, entre o natural e o sobrenatural. Será que essas pessoas realmente viram a personificação de uma lenda? Ou será que o poder da história é tão forte que ele molda o que vemos quando o medo nos consome? De uma coisa não podemos duvidar. O corpo seco serve como um lembrete sombrio, um aviso de que as sementes do mal, uma vez plantadas, podem gerar frutos que nem a própria morte consegue colher, e que alguns horrores permanecem caminhando entre nós, à espera de um descuido, de uma noite sem lua.